Então, pessoal, nós voltamos aqui com mais um vídeo e dessa vez a gente gostaria de falar com vocês, conversar com vocês sobre o seguinte tópico. Algumas pessoas têm perguntado sobre diferença entre capacidade volumétrica, ok? E eficiência volumétrica. Então, partindo desse princípio, capacidade volumétrica versus eficiência volumétrica, a coisa não é complicada, na verdade é até bastante simples, tá? Então, digamos o seguinte, quando você vai comprar um carro, normalmente o motor, a propaganda que é feita sobre aquele veículo ali, o imposto que é cobrado sobre aquele veículo, normalmente é baseado na potência do motor, ok? Baseado que tem a ver com a cilindrada. Então vamos lá. O que é cilindrada? Você compra você compra um carro, por exemplo, de 2,0 litros, ou antigamente, né, se usava a nomenclatura 2.000 centímetros cúbicos, 1.800 centímetros cúbicos. Isso mudou, então passou a ser 1,0, que é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos, passou a ser 1,3, 1,4, ok? A gente vê aí as Fiat 1,0, 1,3, 1,4, Fire, e por aí vai, ok? Então, o que significa isso? A capacidade volumétrica é aquela capacidade teórica, aquela capacidade projetada, fisicamente projetada, para comportar um volume X, um volume adequado, projetado de gás no cilindro. Pois bem, então se pegarmos um motor de 1 litro de cilindrada, né, ou melhor, vamos dar um exemplo do 2000. Vamos pegar um motor de 2.000 centímetros cúbicos ou 2,0 litros. Se esse motor tem 4 cilindros, ok? O que vai acontecer? Isso significa que cada cilindro daquele ali, dos 4 cilindros, comporta meio litro. Por quê? 0,5 litro, meio litro, né? Mais 0,5, mais 0,5, mais 0,5. Então, nós vamos ter o quê? Meio, mais meio, mais meio, mais meio. Então, um total de 2 litros teóricos, ok? Então, são 2 litros teóricos. O projeto é esse. Porém, agora, entrando na questão da eficiência volumétrica, o que acontece? A eficiência volumétrica depende de vários fatores físicos, de vários fatores químicos, inclusive. Tá? Então, digamos assim, um motor de 2,0 litros. Com a rotação do motor, a alta rotação do motor, a temperatura ali no vão, no cofre do motor, a temperatura aumenta muito, então o ar que está ali também aumenta. Então, na aspiração, você tem uma redução de volume de ar aspirado. Por quê? Porque ele está mais aquecido, então as moléculas estão mais separadas um pouco, ok? Então, você tem, por exemplo, no momento descendente do pistão, que ele desce aspirando esse ar lá de fora, tá, da atmosfera, então quando ele desce em altíssima rotação, tá, em altíssima velocidade, ele tem que tirar o ar daqui de fora, ok? O oxigênio daqui de fora. Ele está parado aqui, tem a inércia dos gases, então ele está parado. Até o pistão sugar, criar um vácuo, criar uma depressão, não é? Dentro do cilindro e fazer esse ar sair daqui de fora do parado, começar a pegar velocidade, passar pelo filtro de ar, ok? Passar por toda a tubulação. Dessa tubulação ele vai entrar no duto de admissão, vai passar pela válvula, ok? Pela válvula, até chegar lá dentro. E isso tem que ser feito num período mais muito curto. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, um motor girando a 6.000 RPMs, isso quer dizer que 6.000 RPMs ele está dando 6.000 rotações por 60 segundos, né? Por quê? Porque 6.000 rotações em 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então você tem 6.000 rotações em 60 segundos. Se nós dividirmos isso aí, 6.000 por 600, então a gente vai dar aí
uma conta na casa de 100 rotações por segundo, ou seja, um motor que está girando a 6.000 rotações por minuto, ele está dando 100 rotações por segundo. Veja bem, em 1 segundo ele tem que dar 100 rotações. Então ele tem que admitir, comprimir, expandir, descarregar, isso para os 4 cilindros. Então como que se consegue uma eficiência ótima ou uma eficiência boa que seja em um motor que está girando a 6.000 rotações por minuto? Então ele tem que tirar o ar daqui de fora, fazer o ar passar por toda pelo filtro, passar pelos dutos, passar ali pela restrição da válvula de admissão. O desenho ali é muito importante até chegar dentro do cilindro. Obviamente, ele não consegue encher em um ciclo, em uma rotação, aquele volume de meio litro. Concorda comigo? Não vai conseguir. Aí que entra a questão da eficiência. Como que nós podemos fazer para melhorar esse trânsito do gás, tá? Esse caminho do gás, aumentar esse escoamento do gás? O que a gente faz? Então, a indústria automotiva está munida de recursos técnicos, programadores, software que simulam o funcionamento do motor. Hoje o pessoal usa aí, vários tipos de software para poder fazer esse tipo de manipulação, de simulação. Tá? Então, por exemplo, eu vou botar uma foto aqui para vocês darem uma olhada. Essa foto aqui mostra uma câmara de combustão, mostra uma válvula de admissão e uma válvula de descarga. Tá? Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui minha posição para eu poder colocar aqui a informação certinha. Então vocês notem nessa figura que eu vou colocar aqui do lado, que nós temos uma câmara de combustão, nós temos uma válvula de admissão e temos uma válvula de descarga. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção? O diâmetro ali da câmara de combustão é igual, não vai mudar nunca, ok? Então eu fiz proposital, ok? Propositalmente, para melhorar a didática, para melhorar o entendimento. Então eu peguei uma câmara de combustão de um motor de 4 cilindros de 8 válvulas, ou seja, duas válvulas por cilindro. Tá? Então eu coloquei uma câmara de combustão com um determinado diâmetro, eu coloquei uma válvula de admissão com um determinado diâmetro e uma válvula de descarga. Notem que sempre a válvula de admissão é maior do que a de descarga. A área ali sempre é maior do que a de descarga. Tranquilo? Então, se você observar aqui no quadro que está do lado aqui, a área da câmara de combustão, a área da válvula de descarga, tá? E comparar com a próxima foto que eu colocar, deixa eu colocar aqui. Então, vocês vão notar que, onde está escrito aí, área da câmara, a área da câmara é a mesma, não mudou nada, ok? Não mudou nada. Então, a área da câmara é 50,24 centímetro quadrado. Porém, agora, dentro dessa mesma área, o que eu fiz? Eu coloquei 2 válvulas de admissão e 2 de descarga. Ainda que essa válvula de admissão, que o diâmetro dela seja menor do que o anterior, que era uma válvula grande, agora temos válvulas menores, mas se somar a área das 2 válvulas, vai ter uma área somada, um somatório, maior do que aquele que tem uma válvula de admissão e uma de descarga na câmara de combustão. Correto? Então aqui nós temos a mesma área, ok? Ali da câmara de combustão, porém a área da válvula de admissão aumentou bastante. Isso vai melhorar o fluxo, a dinâmica dos gases. Então, agora você vai ter mais área para esse ar entrar em alta velocidade. Correto? Isso melhora? Melhora, e melhora bastante. Então, agora eu vou colocar aqui uma outra foto, que eu coloco um motor da Volkswagen, um motor que tem 5 válvulas por cilindro, ok? Isso vai nos Passat, vai nos Audi, 1.8 turbo. Então, deixa eu colocar aqui. De novo, vou pedir para vocês observarem o diâmetro ali da câmara de combustão. Notem que permanece o mesmo.
Porém, agora eu tenho 3 válvulas de admissão, como vocês estão vendo aqui na foto. Então, tem 3 válvulas de admissão. Por mais que elas sejam menores do que a válvula anterior, porém o somatório das 3 áreas é muito maior do que o de 2 válvulas, que ainda é muito maior do que eu que só tenho uma válvula em cada câmara de combustão, por cilindro. Concorda comigo? Então, beleza. Então, notem aqui no quadradinho, né, na legenda que eu coloquei embaixo aqui, que você consegue ler área da câmara de combustão, a mesma área, 50,24 centímetros quadrados. É quadrado porque é a área, né? A área da válvula aumentou significativamente. Aqui, no anterior, que tinha 2 válvulas de admissão e 2 de descarga, a área era 25,12 centímetros quadrados de área, somando as 2 áreas. Agora, no de 3 cilindros, nós temos 37,68 centímetros quadrados de área. Aumentou muita coisa. Então, sem mexer muito em colocar dispositivos adicionais, né, sem colocar turbo, sem colocar compressores, né, nitro, nem nada, só em aumentar a área para o escoamento dos gases, nós já temos aí, né, um ganho de eficiência, tá, bastante significativo. Além disso, além de essa ser uma das técnicas utilizadas para o enchimento mais eficiente do cilindro, claro, ainda contamos, a indústria automotiva conta com outros recursos, né? Deixa eu passar aqui para eu colocar para vocês. Aqui eu estou fazendo um comparativo, ok? Agora nessa nova foto aqui, para que vocês consigam comparar. Aqui eu coloquei somente a área da válvula de admissão, ok? Nessa foto aqui. Então, para vocês compararem as áreas e notarem que quanto maior a área, melhor é a eficiência volumétrica, né, no cilindro. Então, aqui agora a gente está colocando uma outra foto aqui do lado, que a gente começa a colocar outros fatores que também vão influenciar bastante. No somatório, se você mexer um pouquinho na válvula de admissão, o diâmetro das válvulas, a quantidade de válvula, mexer nessa área, você vai ter um ganho significativo de eficiência. Como a gente olha na foto aqui, essa primeira foto, aqui, tá? Coloquei uma foto do lado aqui, então eu vou sinalizar para vocês aqui com uma seta. Então a gente consegue ver que nós temos dois cames, né? 2 cames de comando de válvula, que esse came, um é maior do que o outro, a gente chama isso de lift. Tá? Então, quanto maior é o lift, quanto maior a abertura, quanto mais longe a válvula for, abrindo para deixar com que o gás entre e que o gás saia da descarga com mais eficiência, isso também vai ter vai gerar um ganho aí de eficiência volumétrica absurdo. Você vê uma coisa simples. Basta você aumentar, tá? Aumentar aí o came para que a válvula, para que ele acione mais a válvula, para que a válvula abra mais. Tranquilo? Esse é um outro ponto. Ou seja, falamos do diâmetro das válvulas, falamos agora do lift, não é? o quanto que o came vai abrir essa válvula de admissão. Mais abaixo na figura aí, abaixo aí, temos também a permanência. Então eu mostro aqui em vermelho e mostro em verde aqui a diferença. Então essa permanência da válvula, se nós tivermos, por exemplo, um came muito grande, que abre bastante a válvula, e além disso, a permanência dele também for muito grande, manter a válvula muito tempo aberto, porque se a válvula abre muito e fecha rápido, ela vai ter um ganho de eficiência, óbvio, tranquilo? Porém, se ela abre muito, ainda mantém a válvula mais tempo aberta, vai melhorar mais ainda. Então, esse é um outro fator que faz com que a gente tenha um ganho, né, aí de eficiência volumétrica. Então, já falamos de diâmetro de válvula, já falamos do lift, que é o quanto que a válvula vai abrir,
falamos agora da permanência, ok? Quanto tempo que a válvula vai ficar aberta. No lado nós temos uma outra figura, que é chamada tecnicamente de lobe center, que é o cruzamento de válvula. É quanto tempo que a válvula vai ficar, as válvulas vão ficar abertas, né, ao mesmo tempo no cruzamento de válvula. Ou seja, no final da admissão e no início, no final da descarga e no início da admissão. Então, no finalzinho da descarga, a válvula está aberta, a válvula de descarga, porém a válvula de admissão já teve um avanço, ela já está abrindo, mesmo com a válvula de descarga ainda aberta. Tá? Então, nesse meio tempo aí, o que vai acontecer? As duas válvulas estão abertas. O pistão está subindo, jogando fora a descarga, né? Fazendo a purga, descarregando aquela mistura queimada que não serve mais para nada. Nesse meio tempo, a válvula de admissão já está abrindo. Por quê? Porque o pistão subindo. Quando esse gás quente, aquecido, é jogado para fora, ele já ajuda a criar um arrasto na admissão, ajudando também a puxar a admissão. Ok? Então, claro, aí nessa questão de lobe center aqui, envolve outros fatores complicadores, não é? Por exemplo, um lobe center muito grande, um lobe center, né, com um ângulo muito grande, com um ângulo muito pequeno, vai dificultar muita coisa, às vezes em baixa rotação, às vezes em alta rotação. Então, essa questão da rotação é bastante comprometido com a abertura e o fechamento desse lobe center. Mas a engenharia é capaz, né, bem competente, para criar uma fórmula que consiga atender muito bem, melhorar a eficiência usando esses recursos. Tá? Então, nós falamos até agora de área da válvula de admissão, nós falamos de lift, okay, de levantamento da válvula, nós falamos de permanência, que é o tempo que a válvula permanece aberta, falamos de lobe center. Além disso, tá? Além disso tudo aí, ainda tem mais um monte de coisa legal que a gente costuma gostar bastante, pessoal que curte, né? Que curte preparação de motor. Temos aí a questão de turbo, né? Instalação de turbo, que melhora a eficiência. Nós temos aí a instalação de compressores, entendeu? Então os compressores também melhoram a eficiência. Temos a instalação de nitro, que é uma coisa também muito curtida, que a galera gosta pra caramba. É um pouco difícil, tem lá suas complicações em mexer com nitro, mas também é uma coisa muito legal, ok? Então, sim, e assim vai. Tá? Mexer em comando, mexer em lift, tudo isso aí melhora a eficiência. Eu vou colocar agora aqui para vocês uma fotozinha com essa descrição, tá? O que é eficiência, capacidade volumétrica, o que é eficiência volumétrica, e enumerando para vocês aí, né, esses pontos que eu falei bem direitinho, para quem quiser dar um pause no vídeo, quem quiser copiar ou dar um print aí, para ficar uma coisa assim bem legal para vocês, tá bom? Então, eu espero que tenha respondido aí os questionamentos do pessoal. Algumas pessoas entraram na minha página lá, uma página pequena, a gente está começando, mas foi feita a pergunta e eu não queria deixar de responder aos colegas aí que fizeram a pergunta. Então, é exatamente isso. Capacidade volumétrica. É o projeto de engenharia, é um motor que tem 2.0 litros, né, ou 2.000 centímetros cúbicos de capacidade teórica. Na prática, ele não consegue atender, ele não consegue encher, entendeu, cada cilindro com meio litro. Por quê? Por causa da dinâmica, do movimento, do gás. Inclusive, às vezes também tem coisas que eu não falei, me lembrei agora aqui, eu não falei, você pode colocar, por exemplo, um intercooler, que é para resfriar o ar, poder caber, né, o ar mais comprimido, então você tem um volume maior, né, de gás, de ar, você consegue colocar dentro do cilindro, empurrar ele para dentro do cilindro, no motor com turbo, né, um motor que está com compressor, por exemplo. O filtro de ar esportivo, se você coloca um filtro de ar esportivo, você vai ter menos restrições, entendeu? O ar aspirado daqui de fora passa mais facilmente pelo filtro. Então você tem um desbloqueio,
ok? O que vai também melhorar o fluxo. Desenhar o duto, fazer um retrabalho dos dutos, polir os dutos, fazer polimento de duto, por exemplo, também melhora muito a eficiência volumétrica. Tá legal? Então tudo isso que a gente falou, eu vou colocar aqui para vocês, né, copiarem e tal, todos os pontos aqui. Talvez tenha mais alguns, mas assim, agora não estou conseguindo me lembrar, mas provavelmente tem mais alguns melhorias que possa se fazer para melhorar essa eficiência volumétrica. Beleza? Então, capacidade volumétrica é a capacidade projetada, aquilo que vem escrito lá no motor. E a eficiência volumétrica é aquilo que a gente não consegue dizer assim, de forma tipo assim, eficiência volumétrica é 90%, 95%, porque vai depender de vários fatores. Tá legal? Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês. Quem gostar aí, dá uma curtida no vídeo, comenta, pode fazer alguma pergunta, que assim que possível a gente vai tentar te responder. Beleza? Grande abraço, boa sorte para todo mundo aí no trabalho de vocês, que vocês possam evoluir e ir cada vez mais longe. Abraço!